Cheguei. Agora, ó, para tudo que você tá fazendo aí, senta, pega teu cafezinho. Se você já viu o título desse vídeo, o nome desse vídeo, você vai se perguntar assim, como assim que eu, professor do Ministério Infantil, vou aprender alguma coisa com Golias, né? Golias era do povo inimigo, acho que tu se enganou. Não sai daqui que eu não me enganei, não. Vem comigo que agora a gente vai tirar algumas lições que eu tenho certeza que depois desse vídeo vai mudar a sua forma de encarar esse desafio que é o Ministério Infantil. A primeira coisinha que a gente tem que aprender com Golias é que ele estava usando a sua armadura. Versículo 4 fala toda a armadura que ele estava usando. Ele era um soldado de guerra, um soldado que já lutava, ele era desenvolto no papel que ele ocupava, então ele já era um soldado experiente nessa área. Ele estava vestido com a sua armadura, ou seja, ele não foi para a guerra desarmado. E aí entra nosso primeiro ponto aqui de questionamento você tem usado a sua armadura? Efésios nos traz toda a nossa armadura como cristão, toda aquela armadura que você já conhece e porventura você tem usado ou você tem entrado na guerra, porque Ministério Infantil é uma guerra espiritual. Por acaso você tem entrado nessa guerra despreparado, sem algum item da sua armadura, tenha certeza que de alguma forma você vai sair ferido. Se você não estiver usando capacete, você vai ser ferido na cabeça. Se você não estiver usando a couraça, você vai ser ferido no peito. Então, você tem que estar vestido. E aqui a Bíblia nos fala que o gigante vestia a sua armadura. Aprenda isso com o gigante e a partir de hoje nunca mais ouse entrar em uma batalha sem estar armado, vestido com a sua armadura. A segunda coisa que a gente aprende com Golias é que ele sabia se posicionar. E lendo aqui 1 Samuel 17, eu consigo enxergar o Golias lá, ó. A Bíblia fala que por 40 dias o Golias ia lá, posicionava-se na linha de guerra, né, contra os israelitas. Ele posicionava-se ali e ele gritava, né, para os israelitas: mandem um homem para lutar comigo, né? Mandem alguém. É como se ele falasse assim: oh, seu bando de medrosos, eu tô aqui, ó. Então imagina ele lá posicionado. Por que que ele posicionava-se? Primeiro, porque ele sabia que a posição dele impunha medo no povo inimigo, né, nos israelitas. Porque se ele não se posicionasse, se ele ficasse escondidinho lá no meio do seu povo, quem sabe os israelitas nem tivessem medo. Mas o fato, né, do Golias saber se posicionar, onde a Bíblia relata claramente que ele posicionava-se. Durante os 40 dias ele se posicionou à frente do povo, à frente dos soldados de guerra. Ele se posicionou e colocava medo nos israelitas. Então, olha o que a gente aprende com Golias aqui, que ficarmos escondidinhos, com medo, de nada adianta. Nós temos que nos posicionar para a guerra. Então, indiferente da guerra que você está fazendo, que você está participando, que você está sendo desafiado, você tem que saber posicionar-se. E saber se posicionar é algo muito difícil se você não conhecer o seu oponente. Você tem que conhecer o seu inimigo. Por que que Golias se posicionou durante os 40 dias? A cada dia que passava, era um ponto de vista que Golias tinha do povo israelita. A cada dia que Golias estava ali posicionado, ele conseguia perceber. É como se ele sentisse o cheiro do medo que exalava do povo israelita. E aqui tem a terceira coisa que a gente aprende com o Golias. A cada dia que se passava, ele conseguia colocar esse medo no povo israelita. Ele alcançava os seus objetivos. Porque a cada dia que se passava, o medo do povo israelita ia crescendo. A cada dia que se passava, ele ia vendo que até Saul estava com medo. Porque se Saul não tivesse medo, Saul poderia vir disputar com ele. Nesse combate desses povos, quando eles combatiam, quando eles entravam em linha de batalha, como foi lançado um soldado, quando foi lançado Golias, que era o soldado valente, né, do povo filisteu, um soldado valente deveria vir dos israelitas. E, segundo a Bíblia nos fala, quando Saul foi escolhido lá para ser rei, por que que ele foi escolhido? Ele foi escolhido porque ele era o mais alto de todos os soldados. Saul também tinha sido um soldado antes de ser rei. Então, ele era o homem apto a vir lutar com Golias. Por que que ele não saiu? Ele se escondeu porque ele também
estava dominado pelo medo. E aí depois do desenvolver de toda a história, você vai conseguir compreender que o gigante Golias não era nada perto do Deus que os israelitas serviam, mas o medo os cegava. Então aqui o terceiro ponto que você tem que aprender com Golias é que ele sabia que ele impunha medo no seu inimigo e ele tomava posse disso. Então tome posse das armas que você tem. Essas 3 coisinhas você aprende com Golias. Nunca mais esqueça disso. Aprenda a usar a sua armadura. Nunca mais entre numa guerra, numa batalha sem a sua armadura. O segundo ponto: saiba se posicionar. Cause medo no seu inimigo. Não permita que ele lhe cause medo. E a terceira coisa que você aprende com Golias é que depois de você tomar posição, use a arma que você tem para fazer com que o seu inimigo realmente recue. Use isso para seu benefício. Você é forte, você pode, você tem que se posicionar. Você, depois de estar vestido e apto para entrar na guerra, depois de se posicionar, abuse disso, abuse dessa vantagem que você tem contra o seu inimigo, seja ele qual for. Se o seu inimigo é o medo, se o seu inimigo é a timidez, se o seu inimigo é a sua própria desenvoltura, se você gostaria de ser diferente em alguma área, isso são inimigos. Tudo aquilo que te barra de exercer o seu chamado, de exercer o ministério que Deus colocou na tua mão, de exercer os dons que Deus te deu, é o teu inimigo. Isso é o teu inimigo. De alguma forma você está sendo confrontado todos os dias. Só que você tem que conseguir perceber, conhecer, ver os detalhes de como é a sua guerra, aonde está o seu inimigo. Então, aprenda essas 3 lições com Golias e nunca mais entre numa guerra despreparado.